Olá, boa tarde. Chegando aí para mais uma live, né? O tema de hoje aí um pouquinho polêmico. Boa tarde para quem tá chegando, para quem tá entrando aí. E hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre o envio, né? Tanto de reiki quanto a leitura de cartas aí à distância. Vamos fazer essa conversa, né? Interagir um pouquinho sobre as questões do atendimento tão polêmico, que gera tanta dúvida, né, nas pessoas. E eu estou justamente fazendo essa live de hoje por conta de algumas pessoas que me perguntam no curso que eu dou de baralho cigano. Mas funciona mesmo? Eu consigo ler à distância? É a mesma coisa? E no reiki também, nas aplicações. Funciona? Não funciona? Como é que você faz? Por que algumas pessoas... com algumas pessoas a gente sente que a coisa flui, que tem ali uma conexão, e com outras não. Então fica sempre essa polêmica aí no ar sobre a questão da distância, né? Como é que a gente faz para... ou como é que é o entendimento de cada pessoa, de cada ser sobre a questão da entrega à distância. Então tô dando uns minutinhos aí pra... Oi Neuza, meu amor, tudo bem? Obrigada aí pela participação de vocês estão sempre aqui ajudando. E aí a gente acaba interagindo um pouquinho. Quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar, fica à vontade. Aí a gente está fazendo esse encontro, vou aproveitar para ir falando, todas as segundas, ao meio-dia, uma live falando aí sobre o reiki e o baralho cigano, tá? Interação, às vezes, muita coisa que tem em comum, que a gente às vezes olha assim e fala, reiki, baralho cigano não tem nada a ver, né? E outras pessoas falam assim, o reiki é uma mistura, até vou fazer uma live sobre isso, gente. O reiki é muita mistura. E não é bem assim, né? Não é questão de ser muita mistura. O reiki, eu tenho uma visão do reiki muito pessoal, assim, e faço uma associação ali com a Umbanda, que a Umbanda, ela abraça todos, sabe? E o reiki, pra mim, ele é muito isso. Ele abraça todas as religiões, ele não tem uma questão ali de religião, a gente está tratando ali com a energia universal, a energia do Pai Criador, né? Então Deus, Pai e Mãe. Então não tem essa coisa de que mistura. Eu não vejo como mistura. Respeito quem pensa assim, mas pra mim não faz sentido. Tá bom? Não sigo nessa linha. Acho que qualquer pessoa, e conheço inclusive pastores que são reikianos, maravilhosos, tá? Então não tem nada, pra mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é mistura. É que você pode aproveitar de uma questão, né, de uma questão que existe, né, energeticamente falando, que tudo é energia no nosso corpo, e aproveitar para ajudar ali as pessoas que estão ali participando daquela egrégora ali com você. Então, não é questão de mistura, é uma questão de você aproveitar aquilo que você recebeu, aquela sintonização que você recebeu, para estar ajudando a uma outra pessoa que está ali fazendo parte da sua comunidade, da sua egrégora. E isso, para mim, não tem nada a ver com mistura. Tem a ver, sim, com inteligência e caridade, tá? Então, isso é uma visão, tá bom? Então, eu vou fazer Neuza, eu vou fazer essa live. Eu ia fazer até hoje, mas eu quero preparar uma coisinha melhor, mais... com uma visão mais ampla sobre isso, para falar realmente sobre o reiki e isso que me deixou assim, incomodada um pouco, não me afeta assim, mas me deixou incomodada de falar uma forma pejorativa, assim, muita mistura, né? Dando pouca importância. Respeito quem não se conecta com isso, mas falar que você conhece o reiki e dizer que ele é uma mistura é porque realmente você não conhece o reiki. Não conhece. O reiki não é mistura. Mas enfim, vamos tratar aí do tema de hoje. Gostei que você apoiou aí, né, Neuza? Que a gente pode fazer sim. Então já vamos deixar aí para a próxima
falando sobre o reiki e religião, que é importante, tá? E aí o tema de hoje, a gente tá colocando aí, vamos dar agora início à live de hoje, falando sobre o tema de hoje. O tema de hoje que eu coloquei lá pra vocês é se a entrega tanto do reiki quanto das cartas, né, do baralho cigano, tarô. Eu falo baralho cigano porque é o que tá em foco agora comigo, que eu tô utilizando mais, é o baralho cigano, mas eu jogo tarô também. Mas eu tenho uma conexão, assim, uma afinidade, que eu acho que tudo que você pratica e você exercita, você acaba se conectando de uma forma mais fluida, mais assertiva. Então eu tô muito no foco do baralho cigano. E se a distância ele funciona, tá? Então, falando sobre isso, eu vou entrar aí de cara falando da parte energia e frequência. E a gente faz uma analogia com rádio, porque tudo é energia, tudo é frequência, né? Então ali, você ligou o rádio, colocou ali numa estação ali pra você ouvir ali um jazz, né? Tá ouvindo ali uma musiquinha. Todas as pessoas que gostam de jazz se sintonizam com aquela rádio, porque gostam de jazz, então estão ali juntinho. Estão ali vibrando ali junto, né? Pertencendo àquela egrégora ali, fazendo parte, porque a energia ela funciona assim. Ela não funciona assim só no rádio, ela funciona assim na vida. Tudo é energia. E aí, se você tá com uma rádio que tá ali com um problema, para chegar de repente, né, mau tempo, o tempo não tá tão legal, tem raio, tem trovoada, de vez em quando cai, aí a rádio sai do ar, não funciona tão bem, né, em dias de maus tempos, é um pouquinho complicada. Oi, Rose, é um pouquinho complicada você tá ali conectado com aquela estação que você tá ouvindo, por conta do mau tempo, né, por conta de N problemas que pode acontecer uma situação ou outra ali, e aí a pessoa não vai conseguir ouvir tão bem. Não é que ela vai deixar de ouvir, ela vai até ouvir, mas vai ouvir com ruídos, né, essa conexão ela fica com ruídos, entre você ouvir ali aquela música, tá ouvindo a música, vai estar ouvindo um ruído aqui, então você não está conseguindo ouvir a música de forma clara, né, como ela é, com a essência da música, né, você não consegue ouvir todas a letra, o que ela está querendo falar, aquilo que ela está querendo te enviar na mensagem, porque sempre tem uma mensagem por trás de alguma letra de uma música. E o som, e tudo isso, tudo é energia, tudo é frequência. Então, quando a estação não está funcionando muito bem, quem está do outro lado não ouve muito bem, acaba não interpretando muito bem, a coisa fica meio complicada. Aí a gente trazendo isso para o nosso campo da nossa vida, é a mesma coisa. Tá? Se eu não me preparo, se eu não peço ao meu consulente para se preparar, se eu não estou ali conectado, focado, a coisa também não vai fluir perfeitamente. Eu também não vou ouvir. E ele do outro lado a mesma coisa. Tá? Quem está ali com a estação ligada não vai conseguir fazer chegar o som perfeito, sem ruídos, para aquele que está ouvindo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que estão entrando. Então, para mim, é muito essa questão de você estar ali equalizado, com essa energia ali limpa, fluida, tanto de um lado quanto do outro. Isso no presencial é necessário? Sim, claro que é necessário. Mas a distância se torna o nosso trabalho, principalmente como terapeutas, né, se torna muito maior. Porque uma coisa é você estar com o teu consulente sentado aqui na tua frente, né? Você está ali totalmente focado. Mesmo assim não está totalmente, porque às vezes a gente se dispersa por uma coisa ou outra. Mas a tendência é que a gente esteja mais presente porque a pessoa está ali na nossa frente. Agora, se você está abrindo uma mesa para alguém à distância, porque muitas pessoas pedem para jogar à distância, mas elas não querem videochamada. Eu atendo N pessoas que não querem fazer por videochamada, querem fazer por áudio. Tá tudo bem. Aí a minha responsabilidade ainda se torna maior. A minha entrega tem que ser maior. Maior. Sabe? Muito maior. Porque o meu foco tem que ser maior. Porque você imagina, você tá ali, né? E nós aí na pandemia, nós abraçamos essa questão aí muito do online.
Mas a gente online, a gente tem as nossas tarefas como mulher, nós principalmente mulher, né? Eu tô falando aqui, eu acho que para um público muito mais feminino do que masculino. Não que o homem não tenha suas tarefas de casa, mas a mulher é muito mãe, dona de casa, então, e a mulher tem essa coisa de fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma dessas, assim. Então, quando a gente fala de você estar ali, parado, focado para jogar, né, abrindo ali, de focar, de ter que ter aquele estado de presença, a responsabilidade se torna muito maior, porque você precisa estar focado. E aí um filho de repente está em casa e te chama, ou você lembra que colocou, dá tempo, eu vou colocar uma panela no fogo porque vai dar tempo, eu só vou te fazer uma tiragem meia hora, uma hora dá tempo. Qualquer outra coisa desse tipo. Você dispersa com o cachorro, é mais complicado. É mais complicado. Então, dito essas coisas, estou falando isso porque para vocês entenderem como é que funciona. Se você não está ali, a sessão de reiki é a mesma coisa. Não é diferente do baralho cigano. Eu estou fazendo ali a distância. Né? Vou lá entregar um reiki à distância para uma pessoa. Uma sessão de reiki. Né? Não é a caixinha, não estou falando de nada disso. Tá? Eu estou me referindo mesmo à sessão. Uma sessão, como a gente faz uma sessão no presencial. Então eu estou ali, entregando, fazendo aquela sessão, trabalhando ali com o meu boneco. Se eu tenho que fazer, eu tenho que focar, eu tenho que mentalizar, eu tenho que fazer todo o meu processo de estar no meu estado de presença, trazer uma energia ali, sabe, fluida, me conectar para eu poder entregar da melhor forma possível. Então eu não posso desmerecer nem fazer um trabalho diferente daquilo que eu faço para aquela pessoa que veio até mim, tá? Porque para mim não tem diferença. Entendeu? Eu entrego, e eu sempre falei isso com meu mestre de reiki, e ele falou: Rosana, você é muito engraçada, porque você não faz as suas... Eu achei muito interessante, né? Você não faz as suas sessões de reiki à distância sem ser com sincronicidade. E eu falei pra ele: não faço porque pra mim não faz sentido. Vai chegar? Vai. Não, é só se você não precisa marcar um horário, é só você fazer com a pessoa estando em casa. Pra mim não faz sentido. A pessoa pode estar em casa, mas a pessoa não está voltada para aquilo que eu estou fazendo. De repente ela está se aborrecendo ali dentro da própria casa dela, brigando com o marido, discutindo com o filho, fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver. E eu acredito na sincronicidade, sim. Eu estou entregando e a pessoa está recebendo. E a pessoa tem que estar voltada para aquilo ali, para estar recebendo aquilo que eu estou entregando. Né? Passa por mim, eu sou só um canal? Sim, eu sou só um canal, mas ainda assim, eu sendo só um canal, o outro está ali, tem que estar receptivo a isso. Então eu creio muito na sincronicidade, e meus atendimentos já aconteceram de pessoas perguntando: você faz, eu posso marcar um horário e você envia. Não, eu não faço dessa forma, eu não trabalho dessa forma. Eu não tenho nada com quem trabalha diferente, mas para mim não faz sentido, e eu não conseguiria fazer assim, sabendo que a pessoa não está ali me acompanhando, não está ali junto comigo. Então eu tenho essa necessidade, e eu acho que a energia ela trabalha assim. Então a pessoa tem que estar ali voltada para aquilo que ela está fazendo. E aí eu vou falar 3 coisas que eu acho assim básicas, importantérrimas no tratamento, no envio, no jogo de cartas, né? Para mim qualquer terapia holística que seja entregue à distância. Então eu vou falar ali, primeiramente, para mim a sincronicidade é uma coisa que eu não consigo ver de forma diferente, tá? Então tem que haver para mim essa sincronicidade, sim. O outro tem que estar ali junto comigo, fazendo juntinho, tá? Então isso aí para mim já é a base, para mim tem que ser a sincronicidade, tá bom? Depois a gente tem ali a questão do foco. Tá? Então eu tenho que estar no foco. E quando eu falo foco, eu falo de estado de presença. O foco, para mim, nada mais é do que eu estar presente. Presente para o outro e presente para mim, naquele momento. Então, a minha mente tem que estar voltada para aquilo que eu estou fazendo. Tá? E a outra questão é a intenção.
com qual intenção que eu estou fazendo aquilo ali, para que eu estou fazendo aquilo ali, né? Para uma cura de uma dor nas costas. Então, por isso é muito importante a gente fazer toda uma avaliação antes, conversar, qual é, não é que a gente queira, eu gosto de jogar ali sem saber nada, porque não é nem a questão de você querer saber das coisas antes, é a questão mesmo, oi Carla, meu amor, gratidão aí pela sua presença, é a questão de você estar presente ali e saber o que está acontecendo para você ir na direção para ajudar a pessoa. Então, quando eu vou fazer uma sessão de Reiki com qualquer pessoa, antes de eu começar essa sessão, eu ou entrego o formulário ou a gente tem aquele bate-papo ali para saber o que trouxe ela até mim. Qual é a necessidade, qual é a aflição que ela está passando, qual é a questão que ela está tendo que está incomodando ela. Porque quando um consulente chega até uma mesa de baralho, tarô, até, né, a gente, né? Ou quando chega até o Reiki para pedir uma sessão de Reiki, existe alguma questão que está incomodando. Dificilmente alguém chega ali e fala, hoje eu acordei com vontade de fazer Reiki. Muito difícil, sim. Acordei querendo me harmonizar, não tenho problema nenhum, mas eu quero me harmonizar ali. Não, geralmente quando eles chegam aqui, as minhas questões mais procuradas é a ansiedade e depressão. Com o Reiki, geralmente é isso. Nas questões ali do baralho, a gente tem muito questão de relacionamento, que também é quem joga aí sabe, né? Que é o primeiro aí, eu acho que deve ser unânime para todos. E depois para mim vem a questão de trabalho. Muitas pessoas vêm querendo falar sobre trabalho também, né? Como é que vai seguir, a direção que vai seguir. Então é importante a gente conversar, porque eu não sou uma adivinha, tá? Eu não me vejo como um guru. Não me vejo assim. Tem muitas pessoas até que falam, você é minha guru, mas eu não me vejo como um guru, gente, tá? Eu me vejo como um ser humano que estudou as cartas ciganas, estudou tarô, se tornou mestre em Reiki e tá ali para ajudar. Então a gente vai ali se conectando, a intuição ajuda, claro que ajuda. Eu acredito que a gente tem nossos mentores, nossos guias, o anjo da guarda, com o nome que vocês quiserem falar, tá tudo bem. A gente tem uma ajudinha assim, mas eu não sou adivinha. Então, às vezes alguma coisa ou outra vem. Boa tarde aí, quem tá entrando agora. Então, assim, eu não acredito acredito que as coisas vêm, né? Cheguem pra gente, uma outra coisa por intuição ali, que a gente às vezes tem aquele norte, né? Vem uma direção ali, mas é bom a gente saber conversar com o consulente, o que te trouxe até aqui, qual a questão aí que tá te afligindo, o que tá te incomodando, pra gente, depois que a gente fez isso, a gente começa ali a sessão. Isso vale no presencial, isso vale no à distância, tá? Pra mim não faz diferença alguma. Então, uma dica que eu dou pra vocês é: agendem o horário de vocês primeiro com espaçamento. Não façam uma coisa que vai demorar, não, atendo só com 1 hora. Eu não faço isso jamais, gente. Por mais que as pessoas falem, você não pode, não consigo. Eu preciso falar o que eu precisar falar, sem estar com um relógio ali do meu lado falando assim, acabou seu tempo. Não dá pra mim, não é assim. Isso tanto no Reiki quanto no meu baralho, tá? Não consigo ser assim. Olha, acabou seu tempo, eu não posso mais falar. Não. Às vezes vai passar, às vezes não precisa tanto. As pessoas são únicas, são diferentes, os problemas são diferentes e vai existir um cliente ou outro, um consulente ou outro que vai precisar mais de mim do que o outro, que vai precisar da minha entrega um pouco, que eu me doe um pouco mais. E eu sou um ser humano e eu não posso fechar a porta para aquilo que está vindo ali. Então, para mim, ele tem que sair dali melhor do que o que ele entrou. Ele veio ele me procurar para uma ajuda e eu quero que ele saia melhor do que o que ele entrou, sim. Eu quero entregar o meu melhor. Então, eu não consigo fazer assim, não, eu só... meia hora acabou. Acabou, tchau. Já deu. Não dá pra mim, tá? Então, eu passo do tempo que a gente faz. Então, eu acho que vocês devem fazer ali com uma margem, sabendo que pode durar um pouquinho mais. Mais ou menos a gente programa, sabe quanto tempo que demora, né? Uma sessão ou um atendimento. Oi, Carmen. Eu queria saber o nomezinho. Oi, Carmen. Bem-vinda, tá, minha querida? E aí eu gosto de marcar assim com um espaçamento. Às vezes eu marco 2, 3 clientes por dia só.
porque eu também respeito a minha energia. E eu não posso doar além daquilo que eu tenho para doar, porque senão vai me fazer falta. E eu acho que isso é um respeito que a gente tem que ter com a gente. A gente tem que se respeitar. Tá? Os terapeutas, eles têm muito isso de caridade, de entrega. Eu tenho que... E N coisas que passam ali, cada um vai ter seus motivos, mas eu acho muito importante a gente respeitar o nosso limite. A gente tem que respeitar o nosso limite. Então, se eu vejo que com 2 atendimentos eu fico muito cansada, aquilo ali me suga, e tem um atendimento ou outro que acaba sugando mais do que sim, acaba acontecendo. Por isso que eu sempre falei com vocês e dou dicas aí de proteções, de colocar aí na mesa, da gente ter os 4 elementos, eu até tenho os 5 elementos, que eu gosto de ter uma planta viva também, né, para representar ali o elemento éter, que é a alma. Eu falo sempre disso, e até quando eu vou fazer uma live de alguma coisa que eu tô aqui falando com vocês, que eu sei que eu vou me conectar, eu tenho tudo aqui, todos os elementos eles estão aqui comigo, tá? Então eu acho isso muito importante, porque tem que haver um equilíbrio ali. Então essa conexão que a gente tem. Obrigada, minha querida, muito obrigada, gratidão. Gratidão, Carla. Então eu acho muito importante isso. Aí vamos falar aí o que dessa questão, né, do atendimento à distância. Vou pegar aqui para vocês. O meu querido aqui, esse aqui, eu vou começar falando do reiki, tá? Esse aqui é meu bicho preguiça, que eu prometi vocês trazer até hoje, não trouxe. Vou sentar ele aqui bonitinho. Ele não tem nome, eu não dei nome a ele, porque ele é a representação de cada consulente meu que eu atendo. Então, ele é um nome cada dia diferente. Então, assim, eu gosto dele, de atender com ele, primeiro porque foi meu paizinho que me deu, que a maioria que já sabe fez a viagem dele, né? Vai fazer 2 anos em maio. Ele fez a passagem. E segundo, porque eu gosto, porque ele tem muitas coisas que eu uso no reiki. Porque ele tem o chakra frontal aqui, que dá para botar os cristais, ele tem aqui o coronário, e o laríngeo, e o cardíaco, né? E eu gosto, às vezes, de trabalhar com as mãos também, os pezinhos. Então, esse aqui é a representação do consulente que eu utilizo para fazer o reiki à distância. Tem diferença do meu reiki à distância do presencial? Não, não tem. Eu faço exatamente igual. Então eu costumo marcar os horários que não tem pessoas na minha casa, ou se tiver, eles estão em estudo, eles já sabem, eles respeitam, eu reservo um local para isso, tá? Então na hora que eu tô naquele local ali reservado, todos estão avisados que não podem me incomodar, que eu não vou falar com ninguém, não me façam perguntas durante esse momento, tá? Então isso é um respeito que tem que haver com todos da casa. E eu exijo isso porque eu prezo por isso. Aquele momento eu estou me doando para o meu consulente ali, para quem eu estou atendendo, e eu estou focada naquilo que eu estou fazendo. Eu não vou fazer nada fora daquilo que eu me propus a fazer. Então isso é um ponto muito importante para mim. Eu acredito que deveria ser para todos, porque eu não acho que um consulente que não está ali comigo presencial mereça menos do que aquele que vai ali presencial. Para mim, eles não têm diferença. E eu acho que não seria justo eu fazer uma entrega diferente, né, pela pessoa que não, porque a pessoa não está ali. Eu acho que eu não estaria agindo como uma reikiana, né, seguindo um dos princípios só por hoje, né? Eu trabalho honestamente. Então, só por hoje eu trabalho honestamente, eu tenho que me propor a entregar aquilo que eu combinei. Se eu combinei com a pessoa de entregar uma sessão para ela de reiki, né, fazendo uma sessão normal de reiki, eu vou ter que fazer, né, da forma que eu combinei. Então, para mim, isso é uma premissa muito importante. Tá? Só por hoje eu trabalho honestamente. Então, eu vou entregar a minha energia, a energia reiki, né, que eu sou um canal, mas eu vou fazer essa entrega para a pessoa honestamente, da forma que eu gostaria que a pessoa fizesse comigo se eu tivesse feito esse combinado. Tá? Se eu tivesse contratado alguém, se eu tivesse pedido alguém para fazer para mim, eu gostaria realmente que fosse feito assim. Então, esse aqui é o meu
o meu trabalhador, que eu chamo ele de meu trabalhador, e todo mundo lá em casa sabe que ele é o meu trabalhador. Meu trabalhador, eu uso cristais nele para limpar, eu limpo ele da mesma forma que eu limpo meu baralho, eu limpo ele também. Eu limpo ele com ervas, eu passo a erva, só que a erva sequinha nele, assim, para limpar, né? Faço sempre uma limpezinha nele. Eu também uso ali a vassourinha de bruxa também para fazer uma limpeza nele. Faço também chama violeta nele. Então, assim, trabalho com ele. Ele é meu parceiro, meu amigo, e representa ali todos os consulentes que passam pelas minhas sessões de reiki, tá bom? Então, reservem um tempinho, fiquem, combinou meia hora, 40 minutos para entregar o reiki, então eu faço isso com sincronicidade, e o outro, para mim, tem que estar participando. Quando eu agendo alguma coisa com o reiki, aquele que está ali, que vai receber, também tem que estar juntinho. Então eu peço sempre para a pessoa fazer uma prece antes, né? Coloco a pessoa no estado de meditação, mando sempre um mantrazinho para a pessoa ouvir, se acalmar, relaxar e fazer da mesma forma. Nesse momento que você vai receber o reiki, esteja num local sozinho, peça para não ser incomodado, sabe? Se puder trancar a porta do quarto, tranque e fique ali reservando aquele momento para você. Por quê? Lembra lá no começo da live que eu falei sobre os ruídos? É isso. E aí a diferença de uma entrega, porque muita gente fala assim, eu fiz presencial e não senti a energia como eu senti quando você fez comigo. Por isso que eu não acreditava no reiki, que eu já falei com uma pessoa assim, você faz uma sessão de reiki, vai ser bom. Não, já fiz, até presencial, não senti nada, não melhorou em nada. Não. Primeiro que o reiki não é uma mágica, né, gente? Começa por aí. O reiki, além de você, eu não acredito na entrega só pela entrega, eu acredito, além de você estar ali entregando, ajudando a pessoa a harmonizar, existe aí uma mudança de postura. Então, nada muda se você não mudar. Eu não posso querer mudar se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu não posso querer um resultado diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Se eu sei que eu não estou fazendo uma coisa que é tão legal, eu tenho que modificar isso, né? Como é que eu modifico isso? Com as atitudes. Então eu tenho que começar a pensar, a olhar isso direitinho, né? Eu estou sendo uma pessoa, eu estou fazendo coisas legais, eu estou sendo honesto. Então a entrega do reiki, eu sempre gosto de dizer que seguir os princípios do reiki é isso, é você entregar ali da melhor forma possível, né, a tua energia, a energia reiki que você está ali entregando, mas o outro, se ele não mudar a postura dele, a forma com que ele vai agir na vida em relação àquilo que ele está fazendo que não está sendo tão legal ou que não está tendo resultado, nada vai mudar. Então eu não posso ficar reclamando, mas eu não consigo isso, mas isso não dá certo, mas se eu não estou fazendo nada diferente para mudar. Então a reclamação já é um ponto a ser questionado, né? A gente tem que evoluir. Então isso para mim é uma coisa muito importante. Vocês se conectem, o outro para mim tem que estar assim, conectado, porque não adianta eu entregar. Então, nesse caso da pessoa falar assim, quando acabou a sessão, né? Essa pessoa que me procurou, que disse que o reiki não funcionou nem o presencial. Aí quando acabou, ela falou assim, eu senti isso, senti aquilo. Eu gosto de ter um bate-papo pós para saber como é que foi. E aí a gente fazendo aquela troca, né, das percepções durante a sessão. E ela falou assim, eu senti, eu nem acreditava nisso, eu senti. Mas por quê? Um dos motivos. Porque ela estava ali nos primeiros que tem que ter. A gente fala assim, foi o reikiano, ou foi... Às vezes até o próprio consulente. Se ele está ali fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está entregando, né, ou pensando, com o pensamento em outro lugar, vai ficar difícil, né? Então, eu tenho que reservar um momento para mim e estar conectada. Tudo é conexão. É entrega, energia. Então, a gente tem que estar ali juntinho. Senão não funciona realmente. Aí vai entregar? Vai entregar. Mas não vai ser a mesma forma. Não vai ser da mesma forma, tá? Eu não vejo que a entrega seja da mesma forma quando você não está no seu estado de presença, com a intenção, um foco ali no que você está fazendo e com a sincronicidade.
Então, eu acho que precisa haver essas coisas para funcionar. A mesma coisa, aí eu vou falar do baralho cigano. Deixa meu trabalhador aqui descansar agora, porque mais tarde ele tem trabalho. O baralho cigano é a mesma coisa, gente. As cartas, a gente vai fazer ali uma leitura de cartas ali para a pessoa. A pessoa tem que estar conectada com aquilo que ela precisa saber. Então, assim, mentaliza a tua pergunta, a tua questão, o teu problema. Pede ao baralho para mostrar aquilo que você veio buscar, a resposta para aquilo que você precisa. Eu sempre peço pro meu consulente fazer isso. Aquilo que você quer saber. Então, volte-se para isso. Até os que me pedem áudio, eu sempre peço isso. Pode ser por áudio? Pode, mas você vai estar parado só para fazer isso, ou você vai estar fazendo uma outra coisa, porque senão aí fica um pouco complicado. Aí eu não vou poder fazer. Eu prefiro que você esteja, reserve um momento que você esteja disponível para isso. Para poder a gente não ter o ruído. Ou ter, se tiver o menos possível. Para a conexão ficar ali alinhada, eu conseguir escutar, o outro conseguir me escutar. Porque a energia é isso. É o mental. E quando a gente fala de mental, que as pessoas às vezes dizem, não vejo dessa forma. Gente, tudo antes de existir começou na nossa cabeça. Tudo. Esse copo aqui, antes dele existir no físico, aqui, nesse plano, né, na matéria aqui, ele existiu na cabeça de alguém. Alguém pensou, alguém imaginou esse copo dessa forma. E isso vale para tudo. Não só para um copo, vale para uma caneta e vale para tudo. Tudo na vida, na nossa vida. Tudo que a gente deseja para a nossa vida e deseja para a vida do outro. Então, aí falar que não acredita na leitura à distância, no reiki à distância, é a mesma coisa que você falar, não acredito numa praga, não acredito que a pessoa esteja me desejando mal, não acredito na inveja. Porque não deixa de ser isso. É o mental trabalhando ali. É o envio. E só de você pensar e verbalizar aquilo, uma vez falado e uma vez mentalizado, aquilo ali já existe, já começa a existir. Você mentalizou, ele já começou a existir. Então, foco. Antes e durante, para a gente se preparar, porque a preparação também é importante, né? A gente não vai estar ali. Respeitar, hoje eu não estou bem. Não estou bem, acordei assim, sabe? Acordei esfriada, ou acordei com muita dor de cabeça, eu não estou bem, não vou poder fazer, eu prefiro, já aconteceu de eu ter que desmarcar, assim, não é irresponsabilidade, para mim eu acho que eu estou sendo honesta. Desonesta eu seria se eu não estivesse bem, ainda assim eu não estaria sendo honesta nem comigo, nem com quem eu estou entregando, se eu não estou bem para entregar. Então eu acho isso tudo muito importante, a gente trabalhar honestamente. A honestidade, ela não é só você pegar alguma coisa que é do outro, que a gente tem muitas pessoas que quando se fala, tá sendo desonesto, não, a honestidade não é só isso. Você ser honesto é você ser verdadeiro com você e com o outro. Eu estou entregando o melhor que eu posso, da melhor maneira? Estou sendo honesta comigo e com o outro? Eu estou apta para fazer isso? Então, a gente tem que abrir aí o horizonte para um desses princípios do Reiki que é tão importante, que é o trabalho honestamente, que ele passa por tudo isso. Que a gente, quando fala trabalho honestamente, é porque a pessoa não, mas eu não pego nada de ninguém, eu trabalho honestamente. Tá bom, você trabalha honestamente. Você, quando está no seu trabalho, que você foi contratado para trabalhar ali a carga horária de 8 horas, você entrega as suas 8 horas no seu trabalho? Você está presente ali? Ou você está na internet, no seu trabalho, fazendo outra coisa, ou de repente não está focado, ou dá um burro ali, vou fazer só um pedacinho hoje, não vou fazer não. Você foi contratado, aceitou, assinou um contrato, aceitou, né? Disse que ia fazer daquela forma, que ia ter uma conduta daquela forma quando você foi contratado, e aí no meio do caminho você, tô cansado, não vou fazer mais isso aqui não. Você está sendo honesto? É agir honestamente? A gente tem que parar para refletir, né? A gente às vezes cobra dos políticos aí a honestidade, que seja, que eles não roubem, mas a gente faz algumas coisas, né? Até conversei com uma irmã minha e foi uma reflexão muito maravilhosa. Beijo, Verônica. Sobre isso. Sobre quando a gente está ali, né, burlando uma conta de luz,
fazendo um gato, fazendo ali o imposto de renda, a gente ali, né, dando uma escamoteada ali no imposto de renda, né, e N coisas, né, que a gente faz, né, furando uma fila de banco, tanta coisa que se faz. Isso é honesto? Não é. Então a gente tem muito para aprender para evoluir. Então eu acho que a entrega, aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai entregar tanto numa mesa presencial ou à distância, ele deve ser entregue da mesma forma. O outro tem que receber da mesma forma e você tem que estar focado com o seu estado no seu estado de presença ali, entregando da sua melhor, né, aquilo melhor que você tem para entregar, a melhor forma possível para o outro. Vai funcionar? Vai funcionar sim. Funciona até quando a gente não está dessa forma, imagine estando, né? Funciona, gente, funciona. O reiki funciona à distância porque é energia. O benzimento, que muitas pessoas têm aí uma questão, funciona. As antigas benzedeiras, elas benziam, para vocês verem como a distância, e olha que eu tô falando, ó. As antigas benzedeiras benziam os filhos, às vezes, as pessoas que iam até ela buscar ajuda, com uma peça de roupa. E aí? Levava lá a peça de roupa do meu filho, o nome, falava o nome lá, o nome é tal, tá precisando, tá doente, tá isso, tá aquilo. E não era benzido? Isso não é distância? O que tem ali? O que ela tá fazendo ali? Ela tá com foco naquilo que ela tá fazendo ali. Mentalização, que ela tá mentalizando ali a pessoa, a cura, tudo isso ela tá fazendo. Ela tá entregando. E não funciona a distância. Não funcionava? Quantas pessoas foram curadas assim? E isso sem ter a sincronicidade, porque elas entregavam. Mas elas conseguiam. Então muita gente fala assim, o reiki é a distância, eu só vou fazer se a pessoa autorizar. Gente, isso é muito relativo. Você pode entregar o reiki à distância e quando você for fazer, você pode pedir ao eu superior da pessoa permissão e que você esteja enviando para aquela pessoa, que seja para cura, sempre para coisas positivas, que a gente não deve fazer nada por mal, porque tudo que a gente planta a gente colhe, e a colheita é muito maior do que a semeadura, podem ter certeza disso. Imagina só, você planta ali uma sementinha ali para uma macieira, olha quantas maçãs dão. Então, isso, tanto por positivo quanto por negativo. Tudo que você plantar, você vai colher e colhe muito mais, né? A colheita sempre é muito maior do que a semeadura. Então, é uma questão aí pra gente pensar. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Como é que a gente vai entregar alguma coisa ali para alguém de mal e achar que aquilo não vai retornar? É a lei do universo. Pum. Da mesma forma que você tem que sempre... O que eu tô pensando ultimamente? O que eu tô colocando foco? O que eu tenho colocado energia? No que eu tenho colocado energia? No que eu tenho colocado a minha intenção? Tudo que você coloca foco e intenção cresce. Como um jardim. Se eu for lá adubar todo dia, eu vou lá, faço um adubo, depois vou lá, molho todos os dias, rego aquela plantinha lá, rego aquela florzinha, ela cresce. Se fizer isso com uma erva daninha também, a gente não precisa nem fazer, imagina a gente fazendo, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, eu acredito também que até a pessoa, quando ela está doente, ou alguns casos que a gente sabe, de vícios e tudo, pode ser que não funcione da mesma forma, pode ser até que... Mas se tiver que receber, ela vai receber. Tá? No caso do reiki falando. No caso das cartas, quanto mais a gente está ali entregue, focado, fazendo aquilo, voltado para o que a gente está fazendo, no nosso estado de presença, mentalizando aquilo ali que a pessoa precisa saber. Olha, fulano, com a data de nascimento e o nome de batismo, porque para mim o nome de batismo é a assinatura energética que a pessoa tem aqui no mundo, é como ela é reconhecida pelo nome de batismo.
E a data de nascimento, que é a hora que ela chegou, data aqui, né, o local que ela chegou, a data de nascimento dela é o dia que ela está marcado, né? No universo fica registrado isso, está registrado a data, o dia, o ano que ela veio. Então, dia, mês e ano é importantíssimo a gente ter isso da pessoa. Então, a gente tem que ser honesto, né? Honesto, ter essas questões, estando diante de tudo isso ali, você entregar o teu melhor, sempre. Com a melhor das intenções, fazendo honestamente. Tá? Eu vou fazer da mesma forma que eu faria se a pessoa não estivesse aqui. Então eu vou preparar o ambiente, eu vou preparar a minha mesa, eu vou ter os meus elementos ali, eu vou ter um cristal, eu vou ter uma pedra, se não tiver um cristal, eu vou ter um incenso, eu vou ter uma água, eu vou estar com tudo ali. No caso do boneco, eu vou reservar o tempinho que eu tiver que reservar, eu vou avisar a pessoa, porque eu aviso quando eu começo a sessão e eu aviso quando eu encerro, porque às vezes a pessoa dorme, né? Então eu vou avisar a pessoa, sabe? A gente tem que ser honesto com as pessoas que a gente está, o trabalho que a gente está entregando, porque a gente está lidando com vidas ali, entendeu? E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai se conectando mesmo, porque quando você faz isso, você não está fazendo só, né, pelo outro, você está fazendo por você também, que você, a sua conexão, a afinidade que você fica ali com o baralho, com as cartas, ela se torna gigantesca. Chega uma hora que tem... Outro dia veio uma carta pra mim que ela nem tava na mesa. E ela veio pra mim. E eu falei. E depois que eu falei, por que eu falei isso? Eu até tenho que falar isso com a pessoa, que eu não falei. Tô falando aqui na live, mas eu não falei isso com a pessoa. Por que eu vi essa carta? Se essa carta não saiu. Essa carta não saiu na mesa. Mas eu vi uma carta além daquela que tava ali. E aí eu descrevi a carta. Aí quem ouviu vai achar que eu tava maluca, né? E foi até no grupo. A pessoa fala assim, mulher louca, tá falando uma coisa que não tem nada a ver. E eu fiquei tentando entender por que eu tô falando dessa carta. Eu também fiquei tentando, depois aquilo veio. Né? É a intuição. Eu precisava falar sobre aquilo porque era o significado daquela carta que fazia sentido e ela não estava ali na mesa. Ela não tinha saído ali na mesa. Mas me veio ela, eu visualizei a carta. E aí eu falei sobre ela, fiz a leitura, mas essa carta, eu fiz a leitura dessa carta porque essa carta, ela me veio forte e aí eu tive que falar sobre a carta. Uma coisa de louco isso, né? Mas a gente tem que fazer essa conexão, é muito importante, gente. Mentalizem, usem, vou falar novamente, né? Como sempre, uma repetitiva aqui da meditação. Façam 5 minutinhos, 10 minutinhos, se concentrem e utilizem de honestidade com o consulente de vocês, tá? Os meus consulentes, não é porque eu sou melhor que ninguém, não, tá? Mas os meus consulentes, né, aqueles que me procuram, geralmente me procuram mais de uma vez. Então, eu tenho, assim, um retorno de 2, 3 vezes, assim, o cliente vir. Eu quero saber de novo, quero sobre isso agora, quero sobre aquilo agora. Então, assim, quando a gente vê que a pessoa retorna, é porque gostou, é porque viu verdade naquilo que você está fazendo. Não falo nem de adivinhação, porque pra mim não é bem assim. Claro que a gente trabalha com intuição, sim. Seria mentiroso a gente falar que não. A gente trabalha, né? O cartomante trabalha com intuição muito, 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 muito. Então tem ali a questão, sim, um pouco de falar assim da adivinhação, né? Que é essa coisa da intuição. Mas até pra isso, pra você ter isso, você tem que estar conectado. Senão, vai passar ali e você não vai nem ouvir. Falou, veio alguma coisa assim, mas você tá... tocou a campainha, fez um... peraí, o café deixei ali. Não dá, né, gente? Então, vamos trabalhar de forma focada, reservar o tempo para o cliente, mesmo por áudio, quando não é, né? Porque eu não falo nem por vídeo chamada, porque vídeo chamada você tá ali, tete a tete com a pessoa e não tem como você fugir dali. Mas mesmo assim, deixar a cabeça ali. Porque também não adianta você estar ali tete a tete, tanto ali presencialmente falando quanto, né, à distância, se a tua cabeça tá, eu não fiz a compra hoje, meu Deus do céu, meu marido vai chegar, briguei com meu filho, meu Deus do céu, minha mãe. Não dá, né? A gente tem que, tô ali. Então, a meditação ajuda isso, né? Você fazer um alecrimzinho na mesa também ajuda bastante, né? Focar ali, o hibisco também é muito bom, tá? Tomar um banhozinho de alecrim, um banhozinho de hibisco, por isso as ervas nos ajudam tanto e é bom a gente ter essa conexão ali com as ervas também, né, gente? Pra coisa fluir melhor, você tá mais focado, né?
tá ali. Não lembra o pessoal que a gente fala que quando os antigos, a gente fala que os antigos são sábios, né? Na feira, tinha o pessoal que andava com a rudinha aqui atrás da orelha. Ah, mal olhado. Você já sabia, né? Que as ervas, elas existem aí na nossa vida. E ó, o pessoal que anda com folhas de louro dentro da carteira para não faltar dinheiro, é o quê? Né? Não tem isso? Então, a gente não sabe aí que o louro trabalha ali no campo da prosperidade? Então, cada erva vai nos ajudar de uma forma, a gente pode se utilizar dela. Bota na mesa, bota no corpo, bota dentro da roupa, toma um banho, faz uma defumação. Então, vamos estar presentes, né? Vamos nos colocarmos ali no estado de presença para a gente poder ser honesto e entregar da melhor forma possível aquilo que a gente tiver que entregar para o outro, que vocês vão ver como a leitura vai ficar maravilhosa, como tudo vai fluir de forma, vai ter um diferencial ali para vocês, sabe? Vocês vão ver como, oi Maria, oi Fábio, tudo bem, meu querido? Então é necessário a gente reservar, Fábio, obrigada aí pela participação, é necessário a gente reservar esse momento, sabe? Pra gente entender, reservando ali aquele tempinho, e não deixando, no momento que a gente está fazendo aquilo, outras questões interferirem. Então, fechou minha porta, nem que seja num quarto, jogando num quarto, na sala, aviso minha família, tem que ter o respeito, que aquele momento é o momento que você está fazendo. Eu faço às vezes o reiki na sala, a sessão de reiki na sala, e o meu marido sabe que eu mando uma mensagem para ele, olha, que às vezes ele está na rua, vou começar uma sessão agora. Tá? Por favor, quando chegar, não fale comigo, não me chame. Ele chega, ele abre a porta na pontinha do pé e ele vai tomar o banho dele ou vai pro quarto fazer alguma coisa e ele me deixa ali, até eu terminar. Ele só sai, só vem pra sala quando eu bato na porta e falo, já terminei. Isso é um respeito. Tem que haver isso. Meus filhos a mesma coisa. Olha, ninguém na sala agora. Eu vou fazer um jogo de baralho cigano, eu vou fazer uma sessão de reiki. Então, por favor, eu não falo com vocês. Quando eu falar que tá tudo liberado, ok. Enquanto eu não falar, vocês, por favor, não apareçam por lá. Porque eu não quero nem olhar para poder não dispersar. Não falem comigo, não façam perguntas. Se a casa estiver pegando fogo, né? Se estiver pegando fogo, vocês me avisem, porque senão eu vou morrer queimada porque eu tô ali prestando atenção naquilo. Então, fora isso, não me chame. Se acontecer uma enchente, estourar um cano, uma coisa assim, uma emergência emergencial. Fora isso, por gentileza, vocês não me incomodem, não falem comigo, eu não quero saber de nada que está acontecendo. E eles sabem disso, ninguém fala comigo, ninguém me pergunta nada. Nem durante sessões, nem durante as minhas preces, porque eu faço prece também, ainda tem esse momento das preces. Esses momentos eu não quero falar com ninguém, eu quero estar voltada para aquilo que eu estou fazendo. E nesse momento eu não quero conversar com ninguém, eu não quero saber de nada, não quero. Entendeu? Então, minha querida, é isso. Foi quem? Maria, você quer participar? Eu não entendi. É isso, meu querido. É isso que temos por hoje para falar para vocês. A importância da gente estar presente, tanto isso vale para tudo, né? Na nossa família, né? Para os nossos amigos, quando a gente está com eles, que a gente às vezes tem mania de estar ali, mas está no celular, está não sei o quê, está falando com não sei o quê, está fazendo uma coisa, fazendo outra, e a gente acaba não estando presente. Então a gente tem que se policiar, porque essa era que veio aí, que tomou conta, né? A internet, que tomou conta do mundo, esse mundo virtual que chegou com toda a força, ele às vezes nos distancia das pessoas. A gente fica muito ali no virtual e esquece que tem um ser humano ali, né? Ou do nosso lado, ou que precisa da gente, e a gente acaba esquecendo. Então, a gente tem que começar a olhar para isso. A gente falou isso no final de semana, na conversa que a gente teve lá, que teve função na minha casa de caboclo, e a gente estava conversando sobre isso, que às vezes a gente está ali, por conta da pandemia, a gente acabou olhando para dentro. Eu acho isso que foi maravilhoso, né? Essa questão de olhar para dentro mesmo, se voltar, olhar para dentro para crescer.
mas tem que ter um equilíbrio, porque a gente às vezes ficou assim muito voltado a olhar pra gente, pra dentro, né, pra nossa casa, pra nossa família, mas aí se distanciou do restante do mundo, das outras pessoas que não estão ali convivendo tanto com a gente. Isso foi a parte que não foi tão boa. Então a gente tem que olhar, né, devemos, né, olhar novamente para o nosso lado, que às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, de um riso, de um oi, de um bom dia, né, de um tô aqui. E como a gente se voltou muito pra gente mesmo, a gente acabou deixando um pouquinho de lado essas coisas que são tão importantes, né? Então é isso, gente. Não vou mais me estender, já falamos bastante. Eu espero que tenha ajudado vocês. Quem gostou, compartilhe. Mandou aí o aviãozinho para quem vocês têm aí na lista de contatos de vocês. Curtam. Eu vou deixar lá depois no YouTube essa live gravada, tá bom? Quem quiser ir lá depois também pode ir lá. É Reiki Baralho Cigano, Rosana Gomes. E ajudar aí a crescer e a compartilhar isso para que ajude mais pessoas a refletirem sobre essas questões, que às vezes a gente, no dia a dia, a gente acaba achando que tá tudo certo, né, tá fazendo o melhor, e eu acho que a gente sempre pode melhorar. Sempre existe aí um momento de a gente escutar um pouquinho o outro e falar, não, isso aqui realmente eu não fazia assim, eu posso dar uma melhorada aqui, posso fazer diferente, tá bom? E é isso. Um beijo grande e até a próxima segunda, meio-dia, tá bom?